O mercado de fundos imobiliários está passando talvez por um dos momentos mais desafiadores, mais delicados da sua história recente. Eu diria que o momento é mais desafiador até para os investidores em si do que para os fundos imobiliários como classe de ativo, beleza? Mas sim, alguns fundos imobiliários estão sendo impactados de forma relevante nesse momento, a gente pode afirmar isso. E eu vou te contar agora que perigo é esse que pode gerar inclusive prejuízo para todos os investidores de fundos imobiliários que não souberem direitinho o que fazer nesse momento. E se liga aqui para você entender melhor exatamente o que está acontecendo. Atualmente nós temos dois fatores que estão afetando o mercado de fundos imobiliários simultaneamente. De um lado, a gente tem a queda de até mais de 80% nos dividendos, nos rendimentos de alguns fundos imobiliários, que eu vou te mostrar nesse vídeo já, aguenta a mão aí. E por outro lado, a gente tem grandes fundos imobiliários que são administrados pelo Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo, com a gestão podendo estar ameaçada. A gestão dos fundos. Muito recentemente, a gente tem rumores de que o banco pode até mesmo falir por problemas de insolvência. Alguns desses fundos imobiliários geridos pelo banco são HGLG11, um fundo muito conhecido, HGRU11, HGRE11 também. Só esses três fundos que eu falei aqui juntos têm mais de 650 mil cotistas, fora outros fundos que também são geridos pelo Credit Suisse. Mas para te ajudar, eu vou fazer um vídeo ainda essa semana sobre isso, beleza? Trazendo 5 fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos e que podem ser interessantes, mesmo com toda essa crise aí, com tudo isso acontecendo. E vou falar também quando você deve ou não se preocupar com quedas nos dividendos dos fundos imobiliários. Eu não sei se esse vídeo vai sair ainda essa semana, na sexta ou no sábado, né? Mas para não perder, você precisa estar inscrito aqui no canal para você receber, né, o aviso e receber as notificações também. Então clica aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se, que eu prometo que vai valer a pena a sua inscrição. E bom, primeiro vamos falar um pouco sobre os FIIs do Credit Suisse, né, e do que pode realmente acontecer com o banco e com os fundos imobiliários geridos pela gestora do Credit Suisse. É preciso separar isso para não fazer confusão. E o que está acontecendo com o banco nesse momento? A gente tem os CDS, os Credit Default Swaps, que são um tipo de seguro que os investidores fazem contra o risco de calote de uma determinada empresa, né, ou país. E nas últimas semanas, o que aconteceu? Cresceram os burburinhos ali, os boatos de que o Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, para você ver, um dos maiores do mundo, pode não conseguir arcar com os seus passivos. E eu não quero ficar vendendo susto nem nada aqui para ninguém, inclusive os executivos do banco vêm tentando acalmar o mercado com relação a isso, afirmando que o banco está saudável financeiramente e que seria um mix de boatos e especulações, né, que acabariam impactando o preço dos CDS do banco recentemente. Esse derivativo que indica o patamar de risco de crédito da instituição disparou para os maiores níveis da história. O mercado chegou inclusive a indicar a probabilidade de calote do banco nos próximos 5 anos em mais de 21%. E eu nem preciso dizer que outros grandes bancos tradicionais já quebraram, como o próprio Lehman Brothers em 2008, na crise do subprime, e um banco desse porte quebrando, isso sim poderia impactar diversas empresas e diversas economias mundo afora em efeito cascata. Não é o Credit Suisse quebrou, acabou, os acionistas se lascam, os credores também, quem tem dinheiro ali no banco, se dá mal. O impacto na economia pode ser muito maior. Por isso que existem acordos como o de Basileia, inclusive para garantir que os bancos cumpram algumas determinações no que diz respeito à sua alavancagem, ao risco também da sua carteira de crédito, etc. Mas é preciso dizer também que os CDS não são indicadores perfeitos de risco. Eles estão muito sujeitos também à especulação, o que pode distorcer a informação que esse indicador traz. Mas é preciso lembrar que o Credit Suisse é apenas o gestor de alguns dos fundos imobiliários que a gente tem sendo negociados na nossa Bolsa de Valores. Então, mesmo que o banco quebre, e eu torço para que isso não aconteça, né, mas mesmo que isso aconteça, o patrimônio dos fundos imobiliários está blindado, está separado do patrimônio do banco. Existe o risco de ficar sem os gestores, de perder ali as mentes brilhantes por trás das decisões e do desempenho desses fundos, né? Como se um time de futebol, por exemplo, perdesse a sua comissão técnica. Isso pode acontecer, vai ser ruim, mas o time continua existindo. O patrimônio do fundo imobiliário segue protegido. Eu tenho fundos imobiliários
geridos pelo Credit Suisse na carteira. Não fiz absolutamente nada, nem passou pela minha cabeça vender, mas é como eu disse no começo do vídeo, os fundos imobiliários, eles podem não estar correndo tanto risco assim por conta desse problema em particular do próprio banco, mas o investidor que age de forma precipitada, muitas vezes pode acabar fazendo besteira. Hoje, muitos especialistas, inclusive, acreditam que é bem improvável que o Banco Suíço realmente quebre, né? As negociações dos CDS nesse patamar indicam que o mercado está precificando sim um eventual default, um calote, que é possível, mas daí para quebrar são outros 500. O banco pode até mesmo receber uma oferta de compra ou a ajuda do governo da Suíça para tirá-lo de uma eventual quebradeira de fato. Então, com relação aos FIIs geridos pelo Credit Suisse, relaxa que não é nada sério demais para o cotista do fundo. E cuidado para você mesmo não acabar fazendo besteira por má interpretação do que está acontecendo, beleza? Agora, com relação aos fundos imobiliários de papel, o que está pegando, o que está rolando nesse momento? Primeiro, é preciso entender a dinâmica dos fundos imobiliários de papel. Diferente dos fundos imobiliários de tijolo, que investem diretamente em imóveis que já estão construídos, já contam com o recebimento de aluguéis de diversos inquilinos para gerar renda, fundo de papel investe em títulos de dívida, títulos de renda fixa, basicamente os CRIs, títulos que estão lastreados em ativos imobiliários, né, que tem ativos do mercado imobiliário, às vezes como garantia, sim, e que tem a rentabilidade atrelada a algum indexador da nossa economia. Dentre os principais indexadores, eu poderia citar a taxa Selic, o CDI ou até mesmo o IPCA e o IGPM. Ou seja, o fundo aloca capital em dívida e essa dívida geralmente está atrelada a algum desses indexadores. O que acontece é que quando o indexador em questão está muito alto, o retorno do fundo sobe, pelo menos do ponto de vista nominal, e quando esse indexador cai, naturalmente o retorno nos proventos também diminui, já que esses rendimentos são impactados pelo pagamento de juros que o fundo está recebendo por essas dívidas, por esses papéis. E se você acompanha a economia um pouco mais de perto, você deve ter percebido que recentemente a gente está vendo o IPCA caindo, dando aliviada. Estamos tendo inclusive deflação nos últimos meses, né? Inflação negativa. E aí, consequentemente, muitos fundos imobiliários de papel que têm a sua carteira exposta majoritariamente a títulos indexados ao IPCA estão sofrendo sim um impacto relevante e momentâneo na distribuição de rendimentos. O KNIP11 caindo os rendimentos, dividendos do VCJR11 caindo 88%, PORD11 também caindo, VRTA11, que é um fundo que eu tenho em carteira, enfim. E por que eu falo impacto momentâneo, né? Primeiramente, a gente precisa entender, como eu falei, que fundos de papel pagam a inflação já direto no rendimento por conta dessa característica do fundo, diferente dos fundos de tijolo, né, que você vai ter ali um rendimento às vezes abaixo da média dos fundos de papel, um dividendo menor, mas a tendência é que os imóveis que compõem o portfólio do fundo se valorizem e, consequentemente, o preço da cota também se valoriza ao longo do tempo. Em fundos de papel, você tem como ver a cota ali andando de lado, às vezes por muitos anos, por um longo período de tempo, porque você já está recebendo a correção monetária na veia, nos rendimentos mês a mês. Por isso que é bom ficar ligado para você não achar que fundo de papel é melhor só porque o dividend yield é maior. Né? E para você saber também que para você manter o poder de compra da renda passiva do seu patrimônio em fundos de papel, você precisa reinvestir em novas cotas pelo menos a parcela dos rendimentos que você recebe, que é equivalente à correção monetária do período ali. Então, se o dividendo diminuiu agora, é porque a inflação também está caindo e impactando alguns títulos de alguns fundos imobiliários. Então, vamos ter deflação de forma estrutural e sistêmica no Brasil? É óbvio que não. A inflação vai acabar por aqui? É claro que não vai acabar. Se existe alguma certeza que o brasileiro pode ter, é de que a gente vai conviver com inflação pelos próximos anos e que é bom se proteger e que fundos imobiliários de papel são uma boa forma de você fazer isso. O que eu acho dos fundos de papel? Eu acho que são bons ativos, bem interessantes para você diversificar sua carteira de fundos imobiliários, sua carteira em geral. O que não pode é o investidor se iludir e acabar agindo e tomando decisões erradas por conta de interpretação errada dos números. Quando a gente tinha inflação explodindo, IGPM nas máximas e IPCA também, né, muita gente acabou se empolgando demais com os fundos de papel por causa do dividend yield e aceitando até mesmo pagar valores acima do valor
patrimonial pela cota do fundo, né? E como um fundo de papel investe basicamente em dívidas, em títulos de dívida, como eu falei, dificilmente você vai fazer um bom negócio se você pagar um PVP bem acima de 1. Além disso, enquanto a inflação está caindo, a gente tem taxa Selic e CDI nas máximas nesse momento, por exemplo, e aí tem fundo de papel que tem um portfólio exposto majoritariamente a esses indexadores que estão pagando um dividendo muito alto nesse momento. Quem observar só o dividend yield desses fundos sem entender por que eles estão muito altos agora e às vezes acabar pagando muito mais caro na cota, às vezes bem acima do valor patrimonial, vai ter surpresa lá na frente, igual tem muita gente tendo surpresa agora. Vai fazer a mesma pergunta quando a taxa Selic e o CDI começarem a cair. Por que os dividendos do meu fundo de papel estão caindo? Porque você não viu que a carteira do fundo estava totalmente atrelada ao CDI e comprou só de olho no dividend yield. Outra coisa que acontece, com os fundos imobiliários de tijolo também, que eu gostaria de falar. Desde o ano passado, eu falei sobre essa ilusão de alguns investidores nos fundos de papel por conta do yield alto e também que a gente poderia ver um bom desempenho dos fundos imobiliários de tijolo que já está acontecendo, que a gente poderia ter uma janela de oportunidade. Então, na minha opinião, não tem essa coisa de que os fundos de papel não são mais interessantes, não vale mais a pena, tem que vender tudo. Às vezes está mais interessante comprar cota de fundo de papel agora do que estava no final do ano passado, do meio para o final do ano passado. O que você como investidor precisa fazer é entender a dinâmica dos rendimentos dos fundos imobiliários que você tem na sua carteira. Isso vai depender basicamente da composição do portfólio do fundo imobiliário. Você precisa olhar isso. Ao fazer esse dever de casa aqui, você vai conseguir entender às vezes por que o rendimento de um fundo imobiliário subiu muito em determinado momento, por que os rendimentos às vezes de outro fundo imobiliário agora estão caindo, estão um pouco menores, se isso é algo temporário ou se pode ser realmente por conta de algum problema estrutural do fundo, porque só dessa forma você vai conseguir identificar boas oportunidades para comprar fundos imobiliários baratos a preços realmente interessantes de fato. E anota aí, quem investe em fundo imobiliário só de olho em dividend yield pode acabar montando uma péssima carteira de investimentos. Beleza, meus queridos amigos? Diversifique a sua carteira de forma inteligente, eficiente e não seja juvenil nos investimentos. Tô toda vez aqui falando e não se esquece, se inscreve aí que amanhã ou depois vai sair o vídeo. Eu vou trazer o vídeo sobre os fundos imobiliários que estão pagando ótimos dividendos e que podem ser boas oportunidades ou não, vamos ver, né? E muita informação bacana também para você se proteger e ganhar dinheiro nos investimentos. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, valeu, até a próxima. Tchau.